Essa saia envelope, ela vai ser usada dos dois lados, tanto dessa parte aqui estampada, quanto dessa parte que é toda lisa. Então, o pesponto aqui do cos, ele tem que ficar certinho. Eu fiz o seguinte, como se essa parte aqui fosse o liso. Então, aqui ele fica mais certinho, né? Porque aqui a gente consegue ver. E essa parte de baixo aqui, ó, foi o que ficou pra baixo, que aqui fica mais irregular. Mas eu acho que como tem o estampado, dá pra dar uma enganada. O único problema é deixar o ponto cair. O ponto cair aqui não pode, de jeito nenhum, fica muito feio. Então, assim, não tem problema ele engordar aqui, né, emagrecer, não tem. Mas ele tem que ficar todo aqui, passando por cima do cos. E não pode cair aqui pra parte da saia. Essa costura, a costura toda aqui é de 1 centímetro. Então, aqui é 1 centímetro. Aqui na borda, aqui é só dobra, tá? É só dobra. E aqui é de 1 centímetro, aqui também. Então, essa faixa aqui é toda pespontada. E aqui é a bainha de lenço. Esse tecido aqui, como pra facilitar pra mim aqui, eu passo no overlock. Meu overlock é aquele overlock de meio centímetro. Não é o fininho, não. Então, ele acaba esticando um pouco a peça quando a gente passa. E esse tecido aqui, ó, nossa, ele enruga muito. Mas se ficar desse jeito, ok. Mais do que isso, não pode. Qual que é a minha dica pra fazer isso? Na hora que for costurar essa barra, não pode costurar esticando, não. Porque senão isso aqui fica... Não, mas fica muito ruim. Então, assim, eu dobro, né, as 2 vezes, esticando. Às vezes eu até estico pra me ajudar, assim, pra me ajudar. E na hora que eu vou passar ali na máquina, eu deixo frouxo. Eu deixo frouxo sem puxar. E aí ele dá isso aqui. Eu não tenho tanta prática, né? Pode ser que você tenha um jeito melhor de fazer essa bainha. Aceito melhorias, com certeza. É bainha de lenço aqui, na barra, né? Que ela não tem mais nada. É só a barra aqui mesmo dela. Ela é toda aberta, porque ela é envelope. E o cos. Aí o cos tem um piquezinho aqui, que é pra ver onde que acaba esse. E na saia tem um pique pra ver onde que acaba esse estampado. Porque ele tem essa beirada aqui mais larga aqui, ó. Esse aqui é o vestido. Esse vestido aqui, ele vai o viés no decote dele. Esse viés é de 3 centímetros, é feito na reta. O ombro dele, todas as costuras aqui, elas vão ser essa francesa. Então, no ombro é assim. Somente na cava, aí eu passo na reta e depois passo o overlock. Aqui a bainha de lenço. Então, essa aqui é aquele mesmo esquema. A manga, ela é arredondada. É como se fosse um godê, isso aqui. O cos dele aqui, ele é duplo. E aí, tem a emenda. Então, assim, no cos aqui, das costas, aqui, ó, ele tem essa emenda. De um lado vai vir isso aqui, eu vou fazer depois. E do outro lado, ele vai isso aqui, ó. Lembrando que isso aqui tem lado certo. Eu vou mostrar por quê. A saia frente, lado direito, essa aqui vai por cima. Porque ela faz essa curva que sobe mais. E esse lado aqui, ó, ele sobe menos. Mas ele já vai cortado assim. Então, desse lado aqui, que é a saia esquerda, ela vai o passante. E a saia que vai do lado direito, esse é por cima. Ele vai isso aqui, né? A casa eu vou fazer. Mas o passante precisa ser feito aí, ó. Esse passante eu faço com o viés mesmo. É o próprio viés que é feito aqui no decote. Eu fiz também um acabamento todo aqui, ó, na parte da saia, junto com o barrado dela. Então, ela vem o viés nela toda, aqui, ó. Achei mais fácil de fazer assim. Então, eu prendo esse barrado franzido na saia e depois vem passando aqui, ó, o viés, de fora a fora. Tanto desse lado, quanto do outro lá. Esse cos aqui, ele é todo embutido. Não tem problema ficar assim, nesse caso, porque ele tem avesso. Não vai ser usado desse lado aqui, não. Tá? Então, aqui fica mais tranquilo de fazer. E a lateral interna aqui, na hora que fechar, tem que ser aquela costura francesa também. Eu faço tudo na reta. Aqui na lateral da saia também. A bainha aqui é de lenço. Só que como isso aqui é uma barra reta, bem mais tranquilo de fazer. Esse franzido aqui, eu deixei uma margem de 1,5 centímetros. Pra você poder passar o lastex bem na pontinha. Que, ó, vamos supor que esse aqui seja o lastex. Então, vai passar bem na beiradinha. Isso aqui é um pezinho, então 0,5 centímetro. Ele vai estar todo franzido aqui, né?
Quando você for unir com a saia, fazer a união da saia aqui, ó, aqui vai estar franzido e aqui embaixo não. Pode até fazer com 1,5 pra cá, ó. Depois você vem passando no overlock, exatamente para comer esse lastex e eu não ter que ficar tirando isso aqui depois. Até porque o acabamento tem que ser feito no viés. Então, passou aqui a reta com mais ou menos 1,5 cm, vem passando overlock para fazer o acabamento. Eu passo no overlock porque já tem a navalha e ele já me ajuda a cortar. Porque aqui, ó, eu fiz esse acabamento, mas eu achei ele muito chato de fazer. Pode passar o viés também. Então, vem fazendo o acabamento do viés aqui, ó. Então, tem que fazer esse acabamento do viés primeiro, para depois vir fazendo a lateral aqui, né? A borda aqui, ó. Tá bom? Então, ou seja, de tudo desse vestido, a única coisa diferente é esse acabamento que eu fiz com viés para ficar mais fácil de fazer. A costura da cava e do decote é costura só do pezinho de máquina, ou seja, meio centímetro. Não precisa passar overlock. Esse tecido não desfia na borda, ele não desfia muito. Mas eu gostaria que passasse aqui um ponto mais miudinho, para não ficar aparecendo muito a costura na hora que esticar. Então, põe um mais miudinho aí. Aqui dá pra ver a costura que eu fiz. E o piquezinho aqui pra fazer o V. Aqui, principalmente, aqui também é só pezinho de máquina, não precisa passar overlock. Mas aqui eu coloco um pontinho mais miudinho ainda, nesse local aqui. Aqui na lateral, já é bainha, já é aquela costura francesa. Tanto no estampado, quanto no liso. É pra fazer assim. E aqui, bainha de lenço. Eu utilizo overlock. Aí, se for utilizar o overlock, não esquece de utilizar a mesma cor. Aqui é um marronzinho que eu vou enviar. E aqui é um amarelo clarinho. Qualquer dúvida, me chama.